A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da escola bíblica dominical. E hoje, graças a Deus, iremos fazer a nossa última lição do ano e a última lição do trimestre de 2023. Então, desde já, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs que nos acompanharam desde o início do ano, desde o ano passado, quando nós começamos o nosso canal, ou seja, cada um que contribuiu de alguma forma. Todos aqueles que apoiaram o nosso canal, apoiaram a nossa ideia, sempre estão compartilhando, sempre estão comentando, sempre estão curtindo os nossos vídeos. Isso é muito importante, isso atrela valor ao nosso canal, ou seja, só estamos aqui porque vocês têm nos ajudado, têm confiado e têm aí feito o nosso canal crescer, ok? Então, meu muito obrigado, já desde o início do vídeo, eu quero agradecer e deixar o meu muito obrigado a vocês, ok? Sem vocês, nada disso estaria acontecendo. É óbvio que nós agradecemos a Deus por todas as coisas, mas o que faz parte, o que faz o canal existir são as pessoas que integram esse canal, amém? Então a gente é muito grato a Deus por isso. Então nós iremos falar hoje sobre a lição de número 14. É um trimestre que foi estendido, né? A maioria dos trimestres são com 13 lições e o autor aqui acrescentou mais uma. Então essa aula será ministrada no dia 31 de dezembro de 2023. Provavelmente a grande maioria, 99,9% das igrejas não estarão executando essa aula, ou seja, muitas delas estarão antecipando os assuntos. E nós aqui do canal temos a grande responsabilidade de transmitir todas as lições. Então, ela vai ficar arquivada para quem quiser assistir e terminar o ciclo da lição, que é o mais importante, ok? Então, hoje nós iremos falar sobre missões e a volta do Senhor Jesus, tá bom? Vamos lá, o nosso textuário, pega a caneta aí, anotação, enfim, tem muita coisa boa para a gente anotar aqui hoje. O textuário eu dividi em 4 pontos. Primeiro, porque nós vamos tratar Mateus capítulo 24, versículo 14, tá bom? E este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Primeiro, e este evangelho do reino. O ponto é central. E este evangelho do reino, ou seja, este evangelho é as boas novas. Essas boas novas têm uma origem. Aonde é a origem? A origem vem do reino, reino de Deus. Então a salvação vem do céu. As boas novas vêm de quem? De Jesus. As boas novas vêm do céu. Por isso que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. É a segunda parte do versículo. Essa questão de pregar em toda parte do mundo está atrelado ao quê? Pregar o quê? Anunciar o quê? Este evangelho do reino anuncia o que exatamente? Ele prega o amor de Deus. Ou seja, pregar o amor de Deus é a centralidade da missão. Por isso que ele deve ser pregado em todo o mundo. Em testemunho a todas as gentes. Ou seja, quando nós pegamos essa terceira parte do versículo, nós estamos querendo dizer que antes de amarmos alguém que não conhecemos, Deus já amava. Porque este evangelho, esse amor que é pregado, é em testemunho a todas as gentes. Todas as pessoas devem saber que elas têm direito à salvação, que o amor de Deus foi estendido a todos os homens e mulheres.
Então, antes de amarmos alguém que não conhecemos, nós devemos entender que Deus já amava, ok? E o último ponto será, então virá o fim. Essa questão aqui, a última parte dessa divisão do versículo, está relacionada ao cumprimento de uma promessa. Quando a gente fala então virá o fim, parece algo catastrófico, terrível, maléfico, algo horrível. Não. Isso daqui, quando se fala do fim, está falando de um cumprimento de uma promessa, como nós aprendemos lá na primeira aula sobre a questão das bênçãos profetizadas para Abraão, ok? Então aqui nós vemos o cumprimento da promessa. A verdade prática eu dividi em 2 pontos também. Primeiro, a grande comissão deve ser cumprida. Quando nós vemos aqui a questão de ser cumprida, nós devemos entender o seguinte, que essa grande comissão, que é a ordem, o ide de Jesus, é para quê? Qual é o propósito? Qual é o objetivo? Qual é a missão da grande comissão? É fazer discípulos, é batizar essas pessoas para o arrependimento. Está atrelado também a questão do ensinamento, ensinar para fazer discípulos. Tem também a promessa do batismo com o Espírito Santo. Então nós temos o batismo para arrependimento e o batismo com o Espírito Santo, tá bom? E também nós vamos ver que dentro dessa grande comissão nós temos 2 grandes mensagens importantes. Primeiro, a mensagem de arrependimento e a mensagem de perdão dos pecados. São 2 grandes mensagens que não devem faltar em nenhum contexto missionário. A mensagem do arrependimento e a mensagem do perdão dos pecados. Aí o autor deixa claro aqui, antes do arrebatamento da igreja, ou seja, marca o início do fim. Essa marca, ela é tanto escatológica quanto missiológica, tá bom? Então vamos lá. Vamos entrar aqui para o texto, Mateus capítulo de número 24, do 3 ao 14. A primeira parte do texto, que vai do versículo 3 até o versículo 8, eu estou falando de uma situação global. Do versículo 9 ao versículo 14, eu estou falando de uma situação pessoal. A situação global, ela parte do princípio de 5 sinais: falsos messias, guerras e rumores de guerras, fomes, pestes e terremotos. Então eu tenho 5 sinais dentro dessa estrutura de situação global. Quando eu vou do versículo 9 ao 14, eu tenho 5 sinais da situação pessoal, ou seja, perseguição, escândalo, traição, ódio, falsos profetas e falta de amor. E o último aqui, que é o 10º sinal, é o versículo 14, tá bom? Que é o 10º sinal, é a pregação do evangelho. Então vamos entender aqui, ó. O versículo 3, os discípulos estão numa grande questão. Quando essas coisas vão acontecer? E qual é o tempo, né? E qual é o sinal da sua vinda e do fim do mundo? Então nós temos aqui a consciência dessa realidade, que isso vai acontecer. Então essa questão da consciência da realidade nos traz a ideia de preocupações, ansiedades, e com isso a mística está relacionada à nossa preocupação e à nossa ansiedade, porque quando eles perguntam sobre a vinda e o fim do mundo aqui, eles identificam que deve haver sinais, e sinais está envolvido com a questão da mística, tá bom? Isso aqui no versículo 3. E o versículo de número 4, Jesus está falando para que eles tomem cuidado com os sinais,
Porque o versículo 4 ele está falando, tome cuidado, acautelai-vos, porque muitos viriam no nome dele falando que é o Cristo e enganarão a muitos. Se diz que é o Cristo, vai vir com sinais, com algo parecido, algo místico. Tanto é que o versículo 4 e o versículo 5, ele é paralelo com o versículo 11, porque o versículo 4 e 5 fala da aparição de falsos cristos. O versículo 11 fala da aparição de falsos profetas. Tanto os falsos cristos e os falsos profetas enganarão a muitos. O versículo de número 6 e o versículo de número 7 vai falar sobre a questão do medo. Não tenham medo, se vocês ouvirem e virem, ou verem, né? Ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhai e não assusteis. Por quê? Porque mesmo que aconteça isso, ainda não é o fim. E o versículo de número 7 vai dizer, ó, por causa desses rumores e por causa dessas guerras, entendendo que ainda não é o fim, se levantará mesmo assim nação contra nação, reino contra reino. E haverá o quê? Por causa disso, fome, pestes e fenômenos naturais como terremotos. Culminarão num agravante, um ambiente onde tem guerra civil ou entre países, ela já traz uma destruição total. Ainda, imagine se vier um terremoto em cima dessas tragédias. E o versículo 8, ele encerra essa parte dizendo, mas todas essas coisas são o princípio de dores. Ou seja, as primeiras dores de um parto, ou seja, as pontadas que a mulher sente nos primeiros sinais de que um bebê estará prestes a nascer. Então nós temos aqui os 5 sinais. Vamos repetir? Falsos messias, guerras e rumores de guerras, fome, pestes e terremotos, tá bom? Então nós temos aqui os 5 sinais. Na situação global. Na situação pessoal, nós temos mais 5 sinais. Vamos lá? O versículo 9 e o versículo 10 está falando sobre os presos, aqueles que são maltratados, aqueles que são mortos, odiados, ou seja, aqueles que são pressionados, tá bom? E quem são esses? São os fiéis, que são presos, porque o próprio texto no versículo 9, o versículo 10 vai dizer isso. Vão vos entregar, vocês vão ser atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados, por causa do quê? Por causa do nome de Jesus. Muitos serão escandalizados, vão trair-se uns aos outros, e uns aos outros os aborrecerão. Então nós temos aqui a questão dos odiados, dos mortos, maltratados, presos, ou seja, pessoas que serão pressionadas por causa da sua fé. O versículo de número 11, nós já falamos aqui, ele é paralelo ao versículo de número 4 e 5, aqui está falando sobre os falsos profetas, que enganarão a muitos. O versículo 12 e 13, nós estamos falando da questão da maldade. Essa maldade que está surgindo no meio do povo, ela se espalha e muitos se sucumbem, mas os remanescentes vão continuar vivos. Por quê? Por mais que haja morte, por mais que haja escândalos, por mais que haja torturas, ainda haverá pessoas que irão escapar, irão resistir, porque o texto vai dizer, versículo 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, ok? Então nós vamos ver aqui, ó, que essas coisas vão acontecer nesse momento crítico que antecede a volta de Cristo, tá bom? O versículo 14 é o 10º sinal, tá bom? E este evangelho do reino será pregado, ou seja, por mais que existam terremotos, por mais que exista guerras e rumores de guerra, ainda que existam falsos cristos e falsos profetas, ainda que uns entreguem os outros, uns maltratem os outros, uns matem aos outros por causa do nome de Jesus, o evangelho não deixará de ser pregado. E este evangelho do reino será pregado em
todo mundo em testemunha a todos os agentes, e então virá o fim. Então o fim dos tempos pode chegar a qualquer momento. Então o que nós temos que fazer? A questão aqui é concernente a essa proclamação pública que nós estamos tratando todos os domingos em salas de aula. Então a proclamação pública, ela tem o objetivo de anunciar o quê? Os benefícios do reino. Esses benefícios do reino que faz com que uma sociedade dirija os seus passos com segurança. Então Jesus, ele vai fazer o quê? Ele vai fundar um vasto império espiritual. Ele vai transformar a vida humana em um servo sacerdotal, ok? E também em uma dignidade real. São dois princípios básicos dessa transformação do reino. E a nossa disciplina espiritual, de tudo aquilo que nós aprendemos, né? Oração, jejum, oferta, discipulado, enviar missionário, ou seja, tudo isso que envolve a obra missionária faz parte de uma disciplina cristã. É necessário entender esses princípios. E quando nós entendemos esses princípios, nós entendemos que essa disciplina espiritual assegura o bem-estar e o funcionamento ou o bom funcionamento da obra. Com isso, nós temos que chegar em uma conclusão muito clara que já foi falada em outras aulas. É preciso acreditar no amor de Deus. Vou repetir, é preciso acreditar no amor de Deus. Com isso, nós entendemos também e nós compreendemos que o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária, ok? Então, isso serve de base aí para o nosso conhecimento cotidiano, para o nosso cotidiano na nossa igreja, e com isso nós vamos fazendo e exercendo o nosso trabalho que Jesus nos deu, tá bom? Vamos lá para a nossa introdução. Essa bendita esperança é o motor espiritual que motiva e anima toda a nossa prática missionária, está dentro da nossa introdução. Nós entendemos que a promessa da vinda de Jesus nos impulsiona a não somente esperar, mas nos leva à prática do trabalho. Ou seja, nos leva à prática ou ao trabalho, ou à prática do trabalho. Então olha para você ver, talvez quando nós falamos de vinda de Jesus, nós estamos falando de espera, nós estamos esperando. Assim como eles esperaram no dia de Pentecostes, ficaram esperando até que fosse descido do alto e eles fossem revestidos de todo o poder. Então aqui, quando nós falamos dessa espera, nós não estamos falando de ficar de braços cruzados ou nós nos ajuntarmos em comunidade e ficarmos presos, enclausurados dentro de um ambiente e falar assim, nós estamos aqui, vamos esperar Jesus e quem quiser entrar, beleza, quem não quiser entrar, eu também não vou esquentar a cabeça. Não, não é isso que Jesus ensinou. Essa questão da bendita esperança é o quê? O motor espiritual. O motor não fica parado, o motor se movimenta. Então, esse motor espiritual motiva e anima o quê? A nossa prática. Então, é isso que eu resumi aqui. A promessa da vinda de Jesus nos impulsiona a não somente esperar. Nós não estamos aqui para esperar. Nós estamos aqui para trabalhar, para praticar, para fazer a obra de Jesus. Olha para você ver que tremendo isso. A compreensão a respeito da iminência da vinda de Jesus sempre trouxe um senso de urgência. Então, esse senso de urgência, na verdade, está falando do nosso estado de alerta e prontidão. Estamos em um estado de alerta e de prontidão, esperando. Ao mesmo tempo em que eu estou esperando, aguardando em prontidão, eu estou em estado de alerta, eu estou observando, analisando tudo o que está passando à minha volta, eu estou vendo tudo aquilo que está acontecendo e eu devo agir no momento em que é
necessário, tá bom? Então, o nosso desafio, né? O nosso desafio não consiste na solução do mistério da profecia. Olha para você ver. O nosso desafio não consiste na solução do mistério da profecia, essa profecia da vinda do Senhor, mas em sermos fiéis no serviço do Senhor até a sua vinda. Então tem muita gente que fica preocupada do dia e a hora que Jesus vai voltar. No passado, fizeram várias datas através de análises teológicas, científicas. Jesus vai voltar em tal ano, Jesus vai voltar no ano 1000, Jesus vai voltar no ano 2000, e cria-se um alvoroço muito grande e Jesus não voltou. E o que acontece? A nossa reflexão é que esse desafio nosso não é ficar prevendo datas da volta de Jesus, desse mistério da profecia, mas em sermos fiéis no serviço que o Senhor nos proporcionou, ok? Então aqui, nessa introdução nossa, já está bem explicado, está bem analisado. Vamos lá, o tópico 1, alcançando o mundo até que Cristo volte. Vamos voltar lá ao versículo 14, né? E este evangelho do reino será pregado. Então aqui nós estamos trabalhando o 10º sinal. Então nós trabalhamos aqui em Mateus 24, do 3 ao 14, 10 sinais. E o 10º sinal é o versículo 14, ok? Compreenda isso, anote isso e analise isso junto comigo, tá bom? Então o autor vai dizer que o fim virá somente depois que o evangelho do reino tiver sido pregado em todo o mundo. Então vamos analisar uma coisa aqui. Primeiro, nós estamos falando do 10º sinal, já foi dito aqui. Então, no sentido geral da expressão, todas as gentes, as pessoas que o texto fala, pregar o evangelho, né, para todas as gentes. Então, nessa concepção, no sentido geral da expressão, todas as gentes ouviram o evangelho, pelo menos em parte. Pode ser qualquer país. De alguma forma, esse evangelho, em alguma época, em algum momento, ele chegou. Isso é fato. Tá bom? Mesmo em ambientes que hoje são outras religiões. Budismo, islamismo, enfim, de alguma forma, esse evangelho chegou em algum momento da história. Então, entendendo essa questão, vamos tomar uma posição. Os meios de comunicação aceleraram o processo. Parece que ninguém pode negar, na verdade, a possibilidade de que este sinal já tenha sido totalmente cumprido. E isso me levanta aqui um sinal de alerta. Porque como nós estamos falando a todo momento que Jesus está a portas, que Jesus está vindo, olha para você ver. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes. E então virá o fim. Então, olha que esse comentário aqui eu tirei do comentário bíblico Beacon, CPAD, tá bom? E analisando, raciocinando, não é que realmente há muita conexão com aquilo que o Beacon exemplifica para nós, que este evangelho já é muito conhecido em todo o mundo. E hoje, com a tecnologia tão avançada que nós temos, o evangelho ele chega em todos os lugares. E eu disse aqui em aulas passadas, principalmente na aula que fala sobre a janela 1040, que a Coreia do Norte, que tem aproximadamente 20 e poucos milhões de habitantes, país que tem um ditador, Kim Jong-un, o que acontece? Lá existe aproximadamente 400 mil cristãos, ou seja, o evangelho está chegando de alguma forma, ok? É óbvio que tem locais que o evangelho ainda não foi anunciado a essas pessoas novas, porque todo dia tem pessoas novas nascendo, né? Pessoas nascem todo dia, pessoas morrem todo dia, mas a minha preocupação é o seguinte: peraí, o evangelho não está chegando naquela localidade por quê? Porque existe um ditador,
existe uma pessoa lá que impede que isso aconteça, existe uma política, existe algo jurídico que impeça. Quem são essas pessoas que estão por trás desses atos políticos, jurídicos, sociais, culturais e intelectuais que impedem que o evangelho chegue até essas pessoas? Eu não posso, de forma alguma, como cristão, olhar para essas pessoas inocentes que não conhecem o evangelho por causa dessas pessoas e condená-las. Pelo contrário, maior juízo virá para essas pessoas que impedem a causa do evangelho que chegue nesses lugares, porque isso bate de frente com o autoritarismo de muitos países. Então, o autoritário, ele quer dominar a mente e o coração das pessoas, e essas pessoas, dominadas por essas pessoas, Deus vai ter a forma correta de julgá-las. Então, eu não me preocupo com essa questão, porque Deus é justo. Porque se essa pessoa não recebeu o evangelho por causa dessas questões que foram colocadas à prova, como é que Deus, na sua santidade e no seu amor, vai condenar essa pessoa porque ela não teve a oportunidade de ouvir o evangelho? Agora sim, essas pessoas que estão impedindo de alguma forma que o evangelho chegue, que matam, que ferem, que aprisionam, essas pessoas sofrerão duro juízo no trono branco, no dia do juízo final. Então, essa é a grande questão, ok? Então, por isso que as missões, elas vêm trabalhando e vêm fazendo o possível e o impossível para que o evangelho chegue a essas localidades. Então, quando nós falamos da vinda de Jesus, até que Jesus volte, nós estamos falando dessa parousia, né? Parousia é presença, ou parousia no grego significa o quê? Faz alusão à vinda de Jesus. O agora e ainda não, né? E a gente estudou isso na faculdade, o agora e ainda não, ou seja, o reino de Deus está sobre vocês, está entre nós, ok? O que esse reino está entre nós? As beatitudes desse reino, os benefícios desse reino. Por isso que nós fazemos o quê? Nós proclamamos os benefícios do reino de Deus, tá bom? Aqui somente Deus sabe o tempo em que a tarefa da evangelização será finalizada conforme os seus desígnios. Então, o fim dos tempos pode chegar a qualquer momento, como eu já tenho falado aqui. Vamos lá, a urgência da tarefa. Por isso, subtópico de número 2, tá? Por isso os discípulos de Cristo são instados a desenvolver os talentos. Nesse aspecto, há uma colheita que precisa ser realizada antes do tempo certo da ceifa, tá bom? Então, eu disse em outras aulas algo muito interessante. Nós proclamamos e vamos atrás daqueles que já foram pagos. Nós pregamos, anunciamos a mensagem do arrependimento, tá bom? E a mensagem, como eu disse aqui, essa mensagem, ela fala sobre o arrependimento, tá bom? E a mensagem de perdão dos pecados. Arrependimento e perdão são duas máximas da mensagem do Evangelho. E com isso nós temos que entender que nós estamos indo atrás daqueles que já foram pagos. Nós estamos com o papel de resgatador. Nós estamos indo atrás das almas, resgatá-las das garras de Satanás, porque essa alma já tem um preço pago. E esse preço foi pago por Jesus. E o que o diabo quer fazer? Ele quer tomar essas almas de graça. De graça. Ele não pagou nada por elas. Ele não sofreu nada por elas. Ele quer arrebatar elas de forma gratuita. Mas o preço já foi pago. Então nós vamos requerer retirar das mãos de Satanás essas almas que estão aprisionadas, tá bom? Então vamos lá. Quando o autor fala aqui da urgência da tarefa, a urgência da tarefa é o quê? É a necessidade que requer solução imediata ou pressa. Isso é urgência, por isso que fala a urgência da tarefa. É a necessidade que requer o quê? Uma solução imediata ou pressa. Dentro dessa questão, vamos trabalhar Mateus capítulo 20, do 1 ao 16, porque aqui fala
justamente o texto falou sobre a questão da colheita e da ceifa, e vamos usar como parâmetro Mateus capítulo 20, do 1 ao 16. O dono de uma plantação de uva precisava de trabalhadores. E ele vai até o centro da cidade, nos lugares onde as pessoas estão desocupadas. E o texto vai dizer que ele contratou pela manhã trabalhadores por 1 moeda de prata por um dia de trabalho. Ele contrata trabalhadores por 1 moeda de prata por um dia de trabalho. Beleza, fazendo isso, quando é 9 horas da manhã daquele dia, ele contratou mais trabalhadores por 1 moeda de prata a partir das 9. Quando foi meio-dia, ele foi e contratou mais trabalhadores por 1 moeda de prata do meio-dia até as 6 da tarde. Quando foi 3 horas da tarde, ele precisava de mais trabalhadores. Ele vai até o ambiente onde eles estão parados e contrata das 3 da tarde até as 6 por 1 moeda de prata. Às 5 horas da tarde, faltando 1 hora para acabar o expediente, ele vai até a cidade e contrata mais trabalhadores por 1 moeda de prata para trabalhar das 5 às 6. Então, quando o administrador vai fazer o pagamento que o dono pediu, ele diz assim, olha, pague a eles, todos eles, independente da hora que chegou, 1 moeda de prata. Então, ele começa do último para o primeiro. E os primeiros, a Bíblia diz que pensam que vão receber mais porque os últimos receberam 1 moeda de prata. Mas quando eles chegam nos primeiros que chegaram para trabalhar, eles receberam 1 moeda de prata, assim como aquele que trabalhou 1 hora. E eles ficam irados, injuriados e blasfemam contra o dono da vinha, porque eles pensavam que eles iriam receber mais. E o texto vai dizer que o dono da vinha diz assim, peraí, eu não fui injusto com eles. Se eu quiser pegar a minha fortuna e dar para eles 1 moeda de prata, eu dou. Porque você acha que eu estou sendo injusto, dando a você 1 moeda de prata e 1 moeda de prata para o outro? Ou você está com inveja, porque eu fui muito bom com ele? Essa parábola aqui ensina muita coisa, porque nós estamos falando de tempos de necessidade, tempos de falta e escassez de mão de obra na obra do Senhor. E o próprio texto de Jesus, ele especifica que a seara é muito grande, mas são poucos os ceifeiros. Então tem muita gente que vai chegar em cima da hora e vai começar a fazer e vai receber a mesma paga que você está recebendo. E não se injure com isso. Por quê? Porque tem pessoas que realmente vão chegar no último momento. Vão ter pessoas que vão chegar depois de você e vão receber os mesmos benefícios. O importante é que todos estejam trabalhando na vinha. O importante é que todos façam parte desse trabalho. O importante é que todos sirvam a só um Senhor e que todos sejam pagos igualmente. Lá no céu não vai ter maior, não vai ter menor. Cada um recebeu uma responsabilidade, cada um recebeu uma tarefa, cada um recebeu um tempo para trabalhar. E se esse trabalho foi bem feito, terá a recompensa, terá o seu galardão, ok? Então, entendendo isso, vamos aqui para o tópico 2, a volta de Jesus entrelada à obra missionária, tá bom? Então, vamos aqui. Dentro dessa questão, a volta de Jesus atrelada à obra missionária, nós temos que entender que Jesus, ele é apresentado como o primeiro missionário enviado pelo Pai diretamente ao mundo, tá bom? Então, ele é o primeiro missionário enviado ao mundo pelo Pai. Então, vamos lá. Billy Graham, de acordo com Mateus 24:14, né, são as falas de Billy Graham, Deus ligou a segunda vinda de Cristo, né, que a vinda de Cristo é em duas fases, a visível e a invisível, então é em duas fases. A vinda de Cristo ao sucesso da evangelização global. Então a missão de Jesus passou a ser a missão da igreja. Então o Pai envia o Filho diretamente ao mundo e esse Filho transfere essa responsabilidade da missão à
igreja, tá bom? Então, para esse serviço, temos a cooperação do Espírito Santo. Esse Espírito Santo, que em João 16:8, é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, é por isso que ele coopera conosco na obra de evangelização, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, 2 Timóteo 4:2 vai dizer o seguinte: pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Então, essa é a grande missão da igreja: pregar a mensagem e insistir nessa mensagem. Por que insistir nessa mensagem? Imagine a sua igreja, se ela não tivesse insistido, se ela tivesse sucumbido quando vieram as primeiras provações no seu bairro, se ela tivesse parado quando as primeiras interrupções começaram a acontecer quando ela foi instalada na sua cidade. Imagine se ela parasse, se ela não insistisse. Hoje você não teria ela para congregar. Talvez você estaria em outra, mas nessa que você está, por causa da dificuldade, você não estaria nela. É por isso que ela insistiu para que ela pudesse ter o seu lugar. Assim como você insiste com alguém em pregar o evangelho, anunciar a salvação, o arrependimento, o perdão dos pecados, até que uma hora essa pessoa é convencida pelo Espírito Santo. Seja no tempo certo ou não. Por que no tempo certo ou não? Porque nós já falamos sobre a questão da opção e imposição. Às vezes nós falamos assim, agora não é o meu tempo, eu sou muito... Lembra daquele encarte evangelístico que tinha? Sou muito criança para evangelizar. Eu sou adolescente, eu não posso evangelizar. Eu sou jovem, eu não posso me envolver com isso. Eu sou adulta, agora eu tenho família, agora eu tenho filhos, agora eu tenho isso e aquilo. Já chegou a velhice, mas agora eu sou velho demais, eu não consigo andar, eu não consigo caminhar, eu não consigo fazer isso e aquilo. Ou seja, pregue o evangelho no tempo certo ou não. Ou seja, em todo tempo, anuncie a palavra de Deus de todas as formas. Com a sua vida, com a sua palavra, com a sua teologia, com o seu canal, enfim, faça acontecer a obra missionária, tá bom? E aqui nós vamos ver no subtópico de número 2, que é o último, chamado para a igreja. João pode ser... as palavras do apóstolo João podem ser aplicadas à igreja atual. O tempo está próximo. Nessa última hora da igreja, neste mundo, uma nova geração de voluntários precisa responder ao chamado universal para a evangelização. Deus quer usar cada crente, isso é fato. Mas nós temos que entender que todo cristão, todo, sem exceção, ele deve estar pronto para ir ou fazer o trabalho missionário, fora ou dentro do seu país, por meio da igreja ou do seu trabalho. Lembra que nós estudamos sobre os fazedores de tenda? Ou seja, nós estamos falando aqui de pessoas que podem usar o seu trabalho para fazer a obra do Senhor, seja dentro da igreja, seja fora dela, seja dentro do seu país ou não. Que possamos, como o texto diz, aproveitar, portanto, os meios odiernos de grande avanço tecnológico que possibilita a Igreja de Cristo anunciar o Evangelho a toda a raça humana. O boom das lives aconteceu no período de pandemia, o momento mais difícil. Depois disso, as igrejas não pararam mais de fazer lives. Cada culto tem a sua live. E isso é importante para a divulgação do Evangelho. Então nós devemos usar todas as ferramentas possíveis para anunciar os benefícios do reino de Deus. A minha forma de entender isso hoje, nesse momento tecnológico que nós estamos vivendo, é o seguinte: seja você um pregador digital. Compartilhe a mensagem de amor, perdão e salvação, né, e um dado atual, por mais de 1,2 milhões de quilômetros de comprimento de cabos de fibra ótica. Ou seja, essa mensagem ela pode caminhar por mais de 1,2 milhões de quilômetros, ela pode tomar rumos inimagináveis. Tanto é verdade que o nosso canal, quantas vezes a gente recebe a mensagem, tanto pelo YouTube quanto pelo meu celular,
comercial de pessoas que moram em Portugal, pessoas que moram em outros países, ou seja, países que estão aí espalhados por todo mundo, ou seja, é a internet trabalhando a favor do reino. Ela não é do diabo, tá bom? A televisão não é do diabo, a internet não é do diabo. O homem criou essa tecnologia e o cristão deve aproveitar esse momento. Me lembro da história do R.R. Soares, que um dia passando, a Igreja da Graça está entrelaçada na terceira onda, né? E você vai ver que na história fala que ele, passando do lado de uma loja, viu uma TV, década de 50, 60 ali, e você vai ver que ele tem uma ideia. Peraí, e se eu pegar esse aparelho que transmite uma imagem e começar a anunciar o evangelho? Daí surgiu uma grande igreja. Então você vai ver que enquanto os assembleanos estavam criticando, endemonizando a TV, outros estavam usando para pregar o evangelho. Então, hoje nós terminamos a nossa lição, uma lição maravilhosa. Gostei demais de compartilhar essa lição com vocês até os confins da terra. Aqui nós encerramos mais um ciclo, mais um ano. Quero desejar a todos vocês um Feliz Natal, um próspero ano novo, que o ano que vem seja um ano de muita graça, de muita bênção, de muita unção, que Deus possa te usar grandemente na escola bíblica dominical, você professor, você professora, que você possa ser o mestre da sua sala e que Deus possa usar de forma extraordinária. O ano de 2024 vai ser um ano abençoado em nome de Jesus. Se você acredita nisso, você pode dizer um amém aí do outro lado da telinha, tá bom? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.